Durante décadas, uma das subculturas mais temidas e interessantes do Japão foram os Bossuzokos, gangues de motoqueiros violentas, barulhentas e com desprezo total pela ordem normal das coisas, que cruzavam as ruas do Japão usando uns uniformes parecidos com umas jaquetas militares, com suas motos extremamente barulhentas e causando destruição por onde passavam. Eles eram tidos como uma encarnação da revolta juvenil e acabaram por inspirar uma geração inteira de mangás, com uma temática mais pesada, mais séria, que retratava essa juventude como uma juventude perdida, uma juventude rebelde que ansiava por poder, e que com o passar do tempo foi se transformando, ao ponto de que esses delinquentes viraram heróis colegiais de coração puro e ideais shonens comuns. Agora, como uma cultura nascida da marginalidade se tornou esse produto tão palatável na mídia atualmente? E até onde essa suavização da temática de delinquentes consegue ir sem descaracterizar de fato o que é a delinquência? Desde pequeno eu sou apaixonado por shonen. Naruto, Yu Yu Hakusho, Digimon, esses animes basicamente moldaram a minha infância. Eu cresci com aquele senso de aventura, de quero ser o melhor e o poder da amizade. Mas mais ou menos depois que o anime de Naruto acabou, alguma coisa mudou. Eu continuei consumindo anime, mas os shonens começaram a me parecer meio repetitivos, sabe? Black Clover, Boku no Hero, tudo parecia estar seguindo o mesmo molde que já tinha sido pré-estabelecido. Um protagonista esforçado que vai vencer um sistema de poder e se tornar o insira aqui o título de maior prestígio da obra. Mas aí em 2021, tudo mudou, pelo menos pra mim. Apareceu um anime que me pegou completamente de surpresa, misturando viagem no tempo com gangues escolares. Tokyo Revengers apareceu na minha vida e reacendeu uma parada que eu achei que eu tivesse perdido. Pela primeira vez em muito tempo, eu tava vidrado em uma obra. Não só assistindo o anime, mas lendo o mangá semanalmente, acompanhando discussões no Reddit e procurando outras obras com a mesma temática, porque eu tinha sido introduzido a essa temática ali. Aquele universo que Tokyo Revengers apresentava, aquela trama um pouquinho mais séria, mais violenta de gangues, mas que ainda tinha a suavização e alguns conceitos shonen, era diferente de tudo que eu tava vendo naquela época. E me encantou demais. Isso foi um ponto de virada na minha vida, porque foi aí que eu fiquei fissurado em mangás de delinquente. E com o passar dos anos, com essa cultura em alta, mais obras foram surgindo com temáticas parecidas. Mas eu tive a percepção que a cada nova obra, pelo menos de shounen, que tentava replicar essa temática, ela ficava ainda mais suavizada. A cultura dos delinquentes, que nasceu como um grito de rebeldia dos jovens japoneses, acabou sendo transformada. O que antes era sujo, violento e real, virou bonitinho, palatável e meio super-heróico. E no meio disso tudo, a essência tão legal dos banchos acabou se perdendo. Esse vídeo é sobre isso, sobre como os shounens pegaram a fúria dos delinquentes e transformaram em uma fantasia qualquer. Mas antes da gente continuar, já se inscreve no canal, deixa seu like e vem fazer parte do nosso dojo clandestino. Se você curte o conteúdo do canal e quer ver ainda mais, considere se tornar membro do canal. Sendo membro, você ganha vídeos extras toda semana e participa de lives exclusivas, além de ter acesso a um chat especial para nossa comunidade de membros e a possibilidade de escolher a temática dos próximos vídeos do canal. Sem contar que você pode usar esses belíssimos emojis de panda que meu parceiro Marcel fez pra gente, que com certeza vão te destacar dentro dos comentários aqui do canal. E o mais importante, você me ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você. Se você não quiser se tornar membro ou não puder, tudo bem, só deixa o seu like e se inscreve no canal que você continua me ajudando a trazer mais vídeos para vocês. Antes dos cabelos coloridos e das coreografias de luta bonitinha, existia uma outra coisa. Os Bossuzokos foram uma subcultura real e violenta do Japão, mais ou menos ali nos anos 70 e 80. Moleques de 15 e 16 anos, com uniformes militares, geralmente com uma ou outra frase meio nacionalista, meio fascista bordada, com suas motos barulhentas cortando as ruas, desafiando a polícia e toda e qualquer unidade de poder que aparecesse na frente deles. Isso eram os Bossuzou. Eles não eram heróis, eles não queriam salvar ninguém. O lema deles era viver rápido e morrer como uma lenda. Eles eram contraventores. E isso, como estava muito presente no cotidiano, virou tema de mangá. E na época, em sua maioria,
mangás seinen, com a proposta de serem mais sérios, mais sombrios e até mais violentos. Porque numa luta de gangues, um soco pode te matar. Às vezes o cara nem vai te dar um soco, ele vai te dar uma machadada na cabeça, uma facada. E cada personagem ali carregava mais trauma e revolta do que carisma e visual legal. Obras como Crows, Drop, Out, por mais que essas duas sejam mais recentes, retratavam esses caras com um misto de admiração com crítica. Eles eram muito brutais, eles eram humanos de verdade, sabe? E o mais importante, eles não eram super poderosos. Eles não tinham habilidades especiais. Eles sangravam, quebravam dentes, iam parar no hospital e às vezes morriam mesmo. Era violência com consequência. Era muita testosterona, mas também tinha um pouco de coisas mais emotivas. Lógico, emoções que homens podem ter, que é raiva, tristeza porque perdeu um amigo ou algum trauma porque estava preso. Essa parte é ironia. Esses mangás não estavam te dizendo pra ser igual a eles. Em sua maioria só mostravam uma parte da sociedade que você talvez não conhecesse e te faziam entender por que alguém se tornava um contraventor assim. Eu inclusive gosto muito de um capítulo de Out onde o Tanzawa fala sobre a delinquência em si, fala sobre o que leva um jovem a ser um delinquente. Eu lembro que nesses momentos ele vai falando um pouco sobre como eles não eram bons em esporte, eles não eram bons alunos, eles só tinham aquilo, sabe? A delinquência como uma espécie de acolhimento para esses jovens que não se encaixavam. Eu acho isso legal porque mostrava um pouco de ideologia por trás disso tudo. Mas eu preciso dizer que esse tipo de personagem tá morrendo. Porque a partir de certo ponto, esses delinquentes começaram a mudar. Se tornaram muito mais pop do que eram no começo. E é nesse ponto que chegamos em Tokyo Revengers. Em 2021, tudo mudou. Quando o anime de Tokyo Revengers saiu, o mangá simplesmente explodiu. Começou a fazer um sucesso absurdo, inclusive no TikTok, que já estava bem grande nessa época. Mas o interessante sobre Tokyo Revengers é que ele não surgiu do nada sem embasamento. Tokyo Revengers veio como uma homenagem de alguém que tinha de fato vivido essa cultura. Ken Wakui não é só um mangaka fã de moto. O cara foi um bosuzoku, viveu a parada, participou de brigas, de arruaças, vestiu as jaquetas. Esteve fora do sistema. E quando ele escreveu Tokyo Revengers, a intenção era clara. Ele estava querendo reviver essa nostalgia com uma roupagem nova. Um protagonista frágil, um começo meio isekai. E aqui a gente já vê uma diferença crucial com Crows, por exemplo. Aqui os personagens têm nomes estilosos, penteados maneiros, cabelos muito coloridos e um espírito de amizade muito grande. E claro, eles brigam, mas aqui a briga, o peso é pela amizade, pela honra da gangue e no caso do Takemichi, por um futuro melhor. Eles são violentos, eles são de certa forma rebeldes, mas eles são bons, do coração puro. E isso funciona muito legal em Tokyo Revengers. O bosuzoku reimaginado para uma estrutura shounen. A gente tem os mocinhos, a gente tem os vilões, o nosso protagonista tem um objetivo maior no final, e um objetivo maior que é muito mais interessante do que se tornar o rei dos delinquentes. A história tem uma pitadinha de seriedade. Isso pra mim é o mais genial da obra. E a Shonen Magazine, onde esse mangá foi publicado, foi o espaço perfeito pro Ken Wakui fazer isso. Diferente da Jump, a Shonen Magazine tem essa fama de que dá espaço para umas obras mais maduras e menos dependentes de uma fórmula já pré-moldada, sabe? E eu acredito que muito por isso Tokyo Revengers funcionou. Ele tava com uma roupagem shonen, mas uma roupagem mais frouxa, que dava espaço para aqueles delinquentes realmente serem bossuzocos. Mas querendo ou não, ali a gente já estava começando uma suavização do gênero. O que tinha começado como histórias mais sujas já estava ficando mais alegre e em breve ia se tornar uma parada bem mais limpa e mais polida. E o próximo passo dessa evolução, eu acredito que tenha vindo com Windbreaker. Se Tokyo Revengers suavizou os delinquentes, Windbreaker tornou eles os heróis da história. E assim, eu adoro Windbreaker, tá? A segunda temporada do anime tá sensacional, a animação é maravilhosa, os personagens são cativantes, é realmente uma obra muito divertida. Então aqui eu vou fazer uma crítica talvez até um pouquinho mais contida, mas é impossível não perceber que os delinquentes aqui já não são mais delinquentes. Eles são uma milícia do bem, eles são os guardiões da cidade, os protetores dos mais fracos, uma parada muito heróica,
que pra mim já foge muito do conceito inicial. Um ponto muito importante pra mim é que Tokyo Revengers, por exemplo, se passava em Tóquio. A cidade acontecia ao redor, existia vida. Os personagens estavam inseridos no mundo real, de certa forma. Aqui a história vai se passar na cidade de Makote, uma cidade fictícia, que honestamente só parece um campo de batalha artificial para aquelas gangues ali ficarem se dando porradinha. O que faz muitas das vezes parecer que o Windbreaker se passa numa bolha, talvez até para distanciar mais da realidade e suavizar mais a história. E é interessante porque o Satoru Nii, o autor da obra, já falou em umas entrevistas que ele era fã de Tokyo Revengers e começou a escrever Windbreaker em 2021, quando a primeira temporada do anime de Tokyo Revengers estava saindo. E ele pegou a base, o visual estiloso dos personagens, essa parada das gangues, tudo mais, porque o que chamou muito atenção também para esse universo das gangues é essa parada de irmandade que foi construída ali em Tokyo Revengers. E o ponto mais alto da obra, claro que são os personagens. Então se você replicasse isso, mudando bastante da temática, ainda assim funcionaria. E foi o que Satoru Nii fez. Ele trocou um pouco da marginalidade deles pelo heroísmo e colocou esses personagens num ambiente mais controlado para não ser tão real. E outro detalhe muito importante é que em Tokyo Revengers, os personagens carregavam a herança visual e as ideias de serem Bossuzokos. Já em Windbreaker, eles estão mais para Yankees, um tipo de delinquente colegial, geralmente com o cabelo pintado, descolorido, uniforme de escola mesmo, como o do Furin no caso de Windbreaker, com um certo carisma, e o principal que eu acho que foi para essa obra que é o fato de serem jovens demais e bobos demais para serem de fato perigosos como os Bossuzokos. Windbreaker é como se fosse uma delinquência que já passou por esse filtro de marketing para ser mais pop e mais vendável. Aqui para mim os delinquentes já deixam de ser o reflexo de uma sociedade quebrada para se tornar bons meninos. É basicamente uma fantasia sobre jovens super-heróis que estão protegendo a cidade com as próprias mãos. E isso, por mais legal que seja no anime que está sendo muito bem feito, é o próximo passo da shonentização da parada. Porque Tokyo Revengers ainda carregava um pouquinho da sujeira dos Bossuzoko. O Windbreaker vem, troca os Bossuzoko por Yankee e passa sabão em qualquer sujeira que tinha restado, sabe? E o problema disso é que às vezes quando você limpa demais uma coisa, você começa a apagar um pouquinho do que aquilo era inicialmente. Sabe aquela camisa preta que você vai lavando, vai lavando, vai lavando até ela ficar meio branca? Basicamente isso. Então a gente chega na última etapa dessa transformação. O ponto onde os delinquentes já estão completamente desconexos da realidade e da sua origem. E esse ponto se chama Astro Royale. Ken Wakui, o mesmo cara que foi responsável por trazer de volta e trazer ao shounen essa estética das gangues Bossuzoko, volta com um novo mangá, Astro Royale, mas com uma grande diferença. Ele agora não tá mais na Shonen Magazine, ele agora tá na Shonen Jump. A casa dos superpoderes, dos protagonistas sonhadores e do poder da amizade. E toda essa fórmula aí que vocês estão cansados de ver. Na Shonen Magazine, Tokyo Revengers teve seu espaço para ser um pouquinho mais sério, um pouquinho mais brutal, tocar em uns temas mais pesados, morte, gangues, yakuza, alguns dilemas morais. Na Jump, a régua é outra. E aparentemente o Ken Wakui se encaixou perfeitamente. E aí, ao invés de seguir o caminho mais realista da coisa, o Wakui resolveu dar uma guinada. Assim como em Windbreaker, que tira um pouco da realidade colocando eles numa cidade fictícia e afastada, aqui o Ken Wakui cria outro mundo, para afastar ainda mais esses delinquentes da realidade. Aqui, todos os membros de gangue vão ter poderes ganhados de um astro que caiu do céu e meio que destruiu o mundo. E assim, por si só, eu não acho que os poderes sejam um problema. Eu acho que é um problema a forma que eles são utilizados, porque eles estão sendo utilizados aqui para suavizar toda e qualquer luta no mangá. Toda luta com o braço super poderoso do protagonista parece muito mais leve do que uma luta com punhos soltos em Out, por exemplo. De verdade, cara, que os personagens parecem de borracha. Eu não consigo ver nenhum peso real, nem nas lutas em si, quanto nas motivações por elas. Cada página nova desse mangá é só uma desculpa pra mostrar um poderzinho novo e maneirinho pra gente. E o mais irônico de tudo é que o Ken Wakui viveu a parada na realidade. Tokyo Revengers foi
foi uma chance dele mostrar para o público shonen o que tinha sido aquilo que ele viveu na adolescência. E aí quando ele volta para fazer mais uma obra com essa temática, porque aqui ele tá sim falando dos Bosozoku de novo, ele faz a obra mais domesticada do gênero. Aqui a delinquência é só a estética, é só a roupinha que os caras usam, e é só como eles se chamam. As gangues são nada mais nada menos do que grupinhos de amigos dando porrada nos outros grupinhos de colegas. Sério, cara, a Shonen Jump consegue fazer cada merda que me deixa muito chateado. A delinquência nesse mangá foi esvaziada até virar nada mais do que só um nome. Delinquentes nasceram como um sintoma, um reflexo das falhas da sociedade japonesa, que era rígida, sufocante, que se você não é bom, sabe, se você não é bom aluno ou não é um bom atleta, você não tem espaço. Os Bosozokus eram barulhentos e rebeldes porque eles não tinham espaço e eles estavam querendo se fazer ouvidos ali. Os Yankees estavam no colégio, mas não seguiam as regras deles. Eles tinham seu próprio código. Eles pintavam seus cabelos não por estilo, mas por uma coisa de o japonês tem cabelo preto, eu tenho cabelo loiro. Tudo isso tinha muito significado, sabe? Mas o que acontece quando esse símbolo de subversão, essas duas subculturas, são simplesmente compradas? Personagens que gritavam contra um sistema na vida real viraram só uma roupagem para a estética de um mangá de uma das empresas mais tradicionais do Japão, que é a porra da Shonen Jump. O Shonen simplesmente destruiu os delinquentes. Tokyo Revengers foi uma diluição, mas ainda assim tentava se manter fiel. Windbreaker já vem como uma situação completamente diferente. Era um cara que não vinha dos Bosozoku, não tinha sido Yankee, ele só queria contar uma história nesse sentido. E foi da forma que foi, o que também não é ruim. Mas quando o Ken Wakui, o cara que viveu isso, que tava nisso, entra pra Shonen Jump, ele produz a obra mais genérica e sem alma do universo. A essência acabou. O que era pra ser a voz da rua só tá repetindo o que o Japão já é acostumado. O delinquente, que era pra ser uma figura temida, o delinquente que antes existia pra desafiar o Japão certinho, tá só sendo usado pra tentar preencher o espaço que Boku no Hero deixou no catálogo. Eu quis fazer esse vídeo até como um pedido de desculpa para todo mundo que viu esse meu vídeo de Astro Royale e se sentiu recomendado por ele. Esse mangá me estressou tanto que eu precisei falar um pouco sobre como eu acho que essa cultura se perdeu. E assim, não deixa de me contar nos comentários seus mangás de gangue favorito, seus mangás de delinquente favorito, porque eu sei que ainda tem muita coisa boa, mas nesse vídeo eu acabei optando por falar do que tá mais no mainstream. E comenta também se você gostou desse estilo de vídeo, dissecando um pouquinho um gênero de mangá específico. Se você quer um vídeo sobre outro gênero de mangá, deixa aí nos comentários que eu vou adorar fazer também. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pra você que assistiu. Se você gosta do meu conteúdo e quer ver ainda mais, considere se tornar membro aqui do canal, porque aí você pode ter acesso antecipado a todos os vídeos do canal e ainda conteúdo extra toda semana. Sem contar que você me ajuda a continuar produzindo. Mas se você não puder ou quiser, tudo bem, só se inscreve no canal, deixa o seu like e vem fazer parte do nosso Dojo com Destino, que eu tô aqui te esperando para os próximos vídeos. Se inscreve aí, na moral.